Seja bem-vindo a mais esta aula de catequese. Hoje nós iremos continuar estudando o 5º artigo do Credo. E chegamos finalmente naquela que é o mais solene das festas, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. Como diz as Escrituras, alegrai-vos e exultai. Este é o dia que o Senhor fez para nós. De fato, neste dia, Jesus ressuscita e vai vencer a morte e o pecado. Mas antes, vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com a oração que deu início à salvação, saudemos Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Beato Carlo Acutis, rogai por nós. Santo Amaro Abade, rogai por nós. Como estava falando então, esta é a solenidade mais importante para nós cristãos. E de fato, a Páscoa, a ressurreição, é a fé dos cristãos. Sabe por quê? Porque os judeus também creem na morte de Jesus. Eles viram Jesus morrendo. Eles sabem que Jesus morreu. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou. E de fato, ele ressuscitou. Bom, com a ressurreição de Cristo, por que eu digo que é a festa mais importante, mais solene? Porque diz São Paulo que se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo, vazia seria a nossa fé, vã seria a nossa fé. Nossa fé não serviria de nada. Porque, como eu disse, morrer, todos morrem. Todos morrem. Mas ressuscitar, este só um ressuscita, nosso Senhor Jesus Cristo. Você então pode me dizer, mas ora, Lázaro também ressuscitou, a filha de Jairo também ressuscitou. Alguns santos também ressuscitaram outras pessoas. Assim, alguns santos houve também a ressurreição. Sim, mas todos esses, a ressurreição veio do Cristo. Então, por intermédio de Cristo. Ou seja, não foram aquelas pessoas com suas próprias forças que ressuscitaram. Não foi Lázaro que se ressuscitou. Não foi a filha de Jairo que se ressuscitou. Não foi tanto a virtude não foi a força do santo que ressuscitou uma outra pessoa, se houve um milagre dessa forma. Mas foi a graça de Deus que agiu no santo. Foi a graça de Deus que ressuscitou Lázaro. Foi a graça de Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Então, o mais especial da ressurreição de Jesus Cristo, que a faz diferente de todas as outras, é que Jesus ressuscitou por suas próprias forças, porque ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas ora, se estamos falando de ressurreição, bom, eu acho que antes, para a gente entender de verdade o que é a ressurreição, nós temos que entender o que é a morte. Eu falei um pouco de morte na última aula. Caso você não assistiu a última aula sobre desceu à mansão dos mortos, que é o início do 5º artigo do Credo, eu recomendo que você clique aqui do lado, como sempre, clique aqui do lado, para ter acesso a esta aula. Vamos então entender um pouco o que é a morte. Quando nós morremos, nós, que somos corpo e alma, você pode falar, mas eu já ouvi falar que a gente é corpo, alma e espírito. Então, o espírito faz parte da alma, é como o local onde Deus habita através da graça do batismo, ou quando nós estamos em estado de graça, Deus habita em nossa alma, Deus habita em nossos corações. Mas, em geral, corpo e alma. O nosso corpo mortal e a nossa alma imortal, ela não morre. Quando nós morremos, o nosso corpo se separa da nossa alma. Então, nós seremos julgados. Então, aqueles que morreram na amizade com Deus, seguindo os mandamentos, eles vão
encontrar a beatitude eterna, vão viver para sempre com Deus nos céus. Aqueles que, aqui na terra, odiaram a Deus, foram inimigos de Deus, não seguiram seus mandamentos, ora, vejam, Deus não pode obrigar aquelas pessoas a começar a amá-los. Porque Deus é justo? Sim, Deus é justo. Ele ama aquela pessoa? Ama. Mas ele é justo. Ele respeita a liberdade dela. Então, se ela aqui na vida quis odiar a Deus, não quis seguir os mandamentos, não quis estar junto com a igreja, então, tudo bem, ela vai para o inferno. Existe um lugar só para isso, para aqueles que não quiseram amar a Deus. E aqui, muitas pessoas falam, por exemplo, mas não precisa seguir os mandamentos para amar a Deus. Olha, eu consigo... E aqui, São João já fala que é um mentiroso. Quem fala que ama a Deus, mas não segue os mandamentos, é um mentiroso. Não tem como. Não tem como. Como Barrabás e Jesus. Não tem como você escolher Barrabás e Jesus. Ou você ama o Deus, ou você ama o mundo. Ou você segue os mandamentos, ou você não segue e, portanto, ofende a Deus. Ou você está com a Santa, Una, Igreja Católica Apostólica Romana, ou você está fora dela, então não estar com Jesus Cristo, não está com Jesus. Bom, então, aqueles que morrem na amizade com Deus vão para o céu, aqueles que não morrem vão para o inferno. Só um parênteses, só para vocês entenderem. Mas Cristo, vejam, Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele tem as duas naturezas, lembra? Naturezas que o Concílio de Calcedônia vai dizer, estão juntas, mas sem se misturar e sem se separar. Ou seja, quando Jesus Cristo, a alma e o corpo se separam, as naturezas não se separam. A alma de Cristo continua sendo natureza humana e natureza divina, e o corpo vai continuar sendo natureza humana e natureza divina. Cristo vai descer à mansão dos mortos, como nós vimos na última aula. O Cristo que sofreu todos os suplícios da morte, nos amando até o fim, desceu à mansão dos mortos. E agora, que já resgatou aqueles que eram justos, vai ressuscitar. A sua alma vai mais uma vez se unir ao seu corpo. Isso é a ressurreição. E um dia, no juízo final, nós iremos passar por essa ressurreição também. O nosso corpo voltará a se unir com a nossa alma. Depois, é claro, aqueles que... Então, aqueles que... a ressurreição gloriosa dos corpos, E aqui eu vou deixar para uma outra aula. Eu gostaria muito de falar, mas vai estender muito e vai sair um pouco do tema. Então, mas é uma breve explicação sobre a morte, o que seria a morte, para então entender o que é a ressurreição. A morte, a separação do corpo e da alma. A ressurreição, corpo e alma novamente juntos. Certo? O corpo glorioso agora, porque na ressurreição o corpo agora é glorioso. Por isso, vocês vão ver, se vocês lerem o Evangelho, que Jesus Cristo vai atravessar paredes. Sim, porque é um corpo glorioso. Maria Madalena, quando vai ver Jesus, ela vai achar que é um jardineiro, porque ela não reconhece o corpo de Jesus. Ela vai ouvir pela voz. Então é isso. Morte, ressurreição. E é importante que nós vimos que, então, era necessário que Cristo morresse por nós, na última aula. Vamos frisar nisso. Era necessário que como... Por quê? Porque diz as Escrituras que se o grão de trigo cai e não morre, não dá vida e fica sozinho. Então Cristo morreu. Era necessário que ele morresse. Mas para quê? Para que desse vida. A ressurreição é o complemento da paixão. Cristo não morreu simplesmente em vão. Cristo morreu para nos dar a vida. E essa vida nos é confirmada na ressurreição. Diz Santo Tomás que se a paixão foi a causa da remissão dos pecados, então a ressurreição foi a causa da nossa vitória. Se nós estamos com Cristo, lembra? Nós carregamos a cruz com Cristo. Então, se Cristo ressuscitou, também com Cristo nós ressuscitaremos.
Mas vamos continuar na próxima aula, porque o tempo já é breve, já estou dando tempo. Clique aqui.